Vamos imaginar um relógio daqueles antigos, feitos com várias engrenagens de diferentes tamanhos. O movimento dos ponteiros indica o correr do tempo. E nós aprendemos a ler no relógio as horas, as etapas ao longo do dia. Então, por exemplo, alguém que tenha um relógio pode saber que, quando os ponteiros estão em determinada posição, são 15 horas. E às 15 horas tem algum evento que está acontecendo. Então, aquilo é indicado pelo relógio se nós soubermos ler as horas no relógio. Mas o relógio em si não é o tempo e não determina os eventos que vão acontecer. Se nós temos uma reunião às 15 horas, o relógio pode nos mostrar que são 15 horas ou pode nos mostrar que está se aproximando aquele horário, porque nós aprendemos a ler as horas naquelas engrenagens, naqueles ponteiros que estão girando. Mas o evento em si acontecerá de todo jeito, mesmo se o nosso relógio deixar de funcionar. Está claro? Então, algo semelhante acontece na vida cósmica. Os planetas, as estrelas, os sóis, toda essa relação de órbitas, de um corpo celeste girando em torno de outro, de um aglomerado de corpos celestes girando em torno de outro centro no espaço, essas relações siderais são como os ponteiros e as engrenagens de um relógio. Elas indicam ciclos, indicam etapas, indicam conjunturas, reuniões de energias cósmicas. E se nós aprendermos a ler neste relógio cósmico, que não é a posição dos ponteiros do nosso relógio, mas é a posição dos corpos no espaço, nós vamos aprender a reconhecer a aproximação de eventos, ou vamos poder reconhecer que certos eventos estão acontecendo. Então, nós, como vida planetária, como planeta Terra, estamos num certo ponto do espaço. Esta região do espaço em que estamos tem uma determinada sintonia. O sistema solar, os planetas deste sistema solar, a Terra aí dentro. Isto representa uma determinada sintonia. Mas este campo, que é o sistema solar e que é o planeta Terra, está recebendo emanações de toda a vida cósmica, porque nós estamos imersos neste oceano que é a vida universal. Então, tudo que existe na vida universal está influenciando o sistema solar e a Terra. E o que acontece no sistema solar e na Terra também está influenciando toda a vida universal, porque esta vida é única, é uma vida só. Então, se nós vamos buscar aprender a ler neste relógio, que é esta vida sideral, nós vamos ter que ter referenciais, como temos os números no mostrador do relógio, como dividimos o dia em 24 horas. Quem disse que o dia tem 24 horas? Alguém, e nós aceitamos isso como padrão. Então, dividimos o dia em 24 horas, as horas se passam, o relógio mostra uma hora após a outra, criamos uma referência para nós identificarmos algo que é cósmico e que está se refletindo na Terra. Então, do mesmo modo, identificamos neste movimento desta engrenagem sideral o movimento do Sol, do nosso ponto de vista. O movimento do Sol ao longo das constelações do zodíaco, que é algo que não existe na realidade, existe para nós no nosso referencial. Assim como, se nós olharmos as 24 horas do dia, elas existem para nós, porque nós criamos este referencial.
Então, esta referência do zodíaco é algo para nós que estamos na Terra, na superfície da Terra. Uma imagem pode nos facilitar compreender isto. Se nós tivermos uma pessoa na praia, diante do mar, e nós observarmos essa pessoa com o mar ao fundo, nós vamos ver o indivíduo em pé na areia e no fundo o horizonte, o oceano, o mar. Aquilo está ao fundo. Se a pessoa permanece ali e nós vamos girando em torno daquela pessoa, o cenário de fundo vai mudando. Então deixa de ser o mar ao fundo, nós vamos girando, contornando a pessoa e começamos a ver terra firme, montanhas, aquilo que existe do outro lado. E se nós ficarmos girando em torno daquela pessoa, tem hora que nós vamos ver o mar, o horizonte no mar, e continuamos girando, vamos ver terra firme, montanhas, ao fundo da pessoa. Então é isto que acontece com a Terra e o Sol, porque a Terra está girando em torno do Sol. Então, num determinado momento, a Terra vê atrás do Sol um certo cenário, uma certa constelação. A Terra continua girando e ela vai avistar atrás do Sol uma outra constelação. Mudou o cenário, mas mudou o cenário porque a Terra está girando em torno do Sol. Este cenário que vai mudando são as constelações do zodíaco. Então, por isso que a cada ano voltam as mesmas constelações. Por quê? Porque a Terra continua girando em torno do Sol. Então, aquele cenário de fundo, ele volta, é essa trajetória do Sol, que para nós, que estamos sobre a Terra, parece que o Sol está caminhando na abóbada celeste. Então, numa época do ano, o Sol está com uma certa constelação de pano de fundo. Outra época do ano é outra constelação, porque a Terra está circulando. Então, esta trajetória do Sol por este caminho do zodíaco é uma referência para nós, assim como a trajetória dos ponteiros no mostrador do relógio é uma referência para nós. Então, nós podemos perceber que, quando o Sol muda de constelação, mudam certas conjunturas. Quando os planetas mudam de constelação, mudam as conjunturas. Mas nós estamos aprendendo a ler ali momentos cíclicos dentro da vida universal, se aprendermos a ler neste grande relógio. As influências que vêm do espaço e que chegam até a Terra são influências de energias criadoras, de energias de raio. E estas energias de raio, para chegarem até a Terra, podem percorrer diferentes caminhos. As energias de raio são as energias que criam tudo o que existe nos universos. Então, temos 7 energias básicas, 7 energias criadoras básicas, essas energias dos 7 raios. Depois temos mais 5 raios, que são chamados raios imateriais. E depois temos outros raios ainda mais potentes. Então, estas energias universais chegam até a Terra de diferentes maneiras. E este movimento do Sol, este movimento dos planetas, indicam ciclos, indicam etapas do movimento dessas energias criadoras. Então, nós temos as energias que são emanadas dos próprios corpos celestes. Júpiter emana uma certa energia como vida planetária, como entidade planetária. Então, existe uma emanação que é aquilo que é gerado na vida de Júpiter. Júpiter recebe do cosmos, processa toda aquela energia sideral e cósmica que ele recebe como ser, como entidade planetária, e irradia algo para o sistema solar, portanto, para a Terra também.
Então nós recebemos algo que é emanado de Júpiter como vida planetária. E por sua vez, nós podemos receber algo que é espelhado de Júpiter para a Terra. Então Júpiter pode receber algo do Sol ou de outro ponto do cosmos e projetar aquela energia para a Terra. Então, uma energia que foi espelhada para a Terra. E a posição de Júpiter neste relógio do zodíaco pode nos indicar que uma certa conjuntura sideral está disponível. Aquilo pode ter vindo de Júpiter e aquilo pode estar sendo espelhado por Júpiter. Ou aquilo pode estar sendo indicado que está chegando por outra via, quando Júpiter está numa certa posição. Então, isso que estamos usando como exemplo, isso que está acontecendo com Júpiter, acontece com todos os corpos celestes. Agora, se os planetas estão mais próximos da Terra, eles vão exercer uma influência mais próxima do que um planeta que está muito distante, numa outra galáxia, pela própria proximidade, pela própria relação dos campos energéticos entre esses corpos siderais. Mas tudo que existe está sempre se comunicando, está sempre influenciando tudo o que existe. Então agora, neste momento, nós estamos recebendo influência de todos os corpos celestes e não vamos nos tornar materialistas, pensando nos corpos celestes como planetas físicos apenas. O planeta físico é a parte mais concreta, mas corpos celestes, vidas celestes, são seres, são entidades, são consciências que existem no plano físico e existem nos planos que não são físicos também. E tudo isso é a vida universal, tudo isso é a vida cósmica, e nós estamos dentro disso permanentemente. Mas à medida que as etapas e os ciclos vão passando, a nossa relação com isto muda. Então, num certo momento, pode prevalecer a influência de uma certa região do espaço. Região do espaço significa vida no espaço, consciência, nível de consciência, significa impulso das energias de raio. Então, num determinado momento, pode prevalecer a influência de certas energias de raio, de uma certa vibração chegando até a Terra, e aquilo está influenciando ali. E o resto todo permanece, mas aquilo não está regendo, muda a regência de um momento para outro. Então, se nós aprendemos a perceber este movimento da vida sideral se comunicando com a Terra, nós vamos ingressando em novos circuitos. Até há pouco tempo, o ensinamento nos dizia que a vida terrestre era prisioneira. Então, existia algo que no ensinamento era chamado círculo não se passa, ou seja, como se a vida terrestre fosse circunscrita em si mesma. Toda a influência sideral era muito diminuta, a nossa comunicação com a vida cósmica era restrita. Nós não tínhamos antena para receber todas essas emanações da vida sideral. Então nós ficávamos circunscritos ao campo terrestre. Então nós humanos éramos chamados ocultamente de prisioneiros do planeta. Então, em vez do nosso ser ter um trânsito livre por esta vida cósmica, em vez de nós estarmos sobre a Terra como transmissores de uma vida universal, nós éramos prisioneiros da vida terrestre. Nós éramos prisioneiros de nós mesmos. Não tínhamos antena para poder sair disso que é o orbe terrestre. Hoje essa situação está mudando e isto é o que de mais importante está acontecendo hoje.
As pessoas se preocupam com toda a sua vida humana, com as mazelas humanas, com os sofrimentos, mágoas, ressentimentos, dúvidas, dores, enfermidades. Isto não é nada. O que está acontecendo hoje de realidade é que a vida terrestre, a vida humana sobre a terra, os reinos da natureza estão começando a se relacionar com a vida sideral de outra maneira. Então isto é um alvorecer na vida terrestre. Depois de uma longa obscuridade, de uma longa noite, está começando a surgir uma luz no horizonte terrestre. E esta luz é uma luz da vida sideral, da vida cósmica, que começa a permear a vida terrestre de outra maneira. Isso está acontecendo, isto é o que, na realidade, está acontecendo hoje. Todo o resto é secundário, é decorrência, é sombra, são ecos de um ciclo que já terminou. E as pessoas estão vivendo com sombras, com ecos, com fantasmas, estão revivendo um sonho que foi de uma noite anterior. E as pessoas continuam sonhando aquele sonho, já acabou. Então nós temos que perceber, temos que despertar para ingressar neste novo ciclo, que já está aí, já está acontecendo. De 8 de 88, um certo portal se abriu. O que significa isso? Significa que, pelo portal do Sol, por esta vida, é um ser, é uma grande consciência. Esta grande consciência estabeleceu um outro vínculo com a vida universal e pôde transmitir para todo o sistema solar um outro impulso que vem do cosmos, pelo Sol, para toda a vida solar. Isso está ativando em todo o sistema solar uma mudança vibratória, até material. Então, todo este manto de manifestação, todo este manto da Mãe Universal no sistema solar está mudando de vibração, mudando de padrão. Então, a Terra tem que ir junto, a Terra tem que se elevar junto com o sistema solar. Então, 8 de 88 marca no relógio cósmico, no relógio sideral, este início deste ciclo no sistema solar. É uma data solar. Então, o sistema solar começa a mudar de vibração, mudar de padrão. E a Terra junto. Então, para que seja possível a Terra mudar de padrão, porque a Terra estava muito condensada, muito cristalizada, muito obscura, como uma floresta onde não entra a luz. Então aquela floresta estava tão fechada em si mesma que a luz não entra ali. E os seres que vivem naquela floresta estavam enredados naquilo que estava ali. Mofo, falta de luz. Então, o que está acontecendo a partir de 8/8 é que a vida solar está mudando de vibração e que as ajudas estão vindo para que a Terra mude de vibração junto com o sistema solar. Então, não é nada que diga respeito à nossa vida, pequena, medíocre. Então, isto que a humanidade está fazendo sobre a Terra, que está dizimando a Terra, está destruindo os reinos, gozando sobre a Terra, isto acabou. Não tem mais tempo para isso. Porque a vida solar está mudando de vibração e a Terra vai mudar de vibração, queiramos ou não. Isto está acontecendo hoje. Isso está acontecendo agora. Então, a vida terrestre está sendo alargada, até materialmente.
O campo etérico do planeta, que estava muito condensado, porque essa floresta era muito fechada, a vida terrestre fechou em si mesma. Este campo etérico está se expandindo, está se alargando, está acelerando a sua vibração. Então está acelerando tudo que está dentro do planeta. Qualquer objeto, qualquer ser, qualquer célula, qualquer átomo que existe na Terra, ou eleva de vibração ou se fragmenta. Porque tem que entrar numa nova dispensação. Ou aquela forma se transforma, ou aquela forma se reorganiza, se eleva, entra num outro padrão, que é um padrão solar, que não é mais um padrão de prisão. Nós estamos deixando de ser prisioneiros do planeta, prisioneiros de nós mesmos, do nosso egoísmo. Ou a nossa estrutura se transforma, ou nós desintegramos e vamos construir uma nova forma, num novo padrão. Então, isto vale para todos os átomos, todas as moléculas, todas as estruturas. E por isso, nós assistimos em torno esta desagregação das estruturas humanas. A vida humana, a vida social, a vida cultural, a vida... tudo está se desagregando, porque como estrutura não serve mais. Isto são os ecos de um ciclo que passou. Então, os indivíduos que estão neste novo impulso, que não é toda a humanidade, é bom nós sabermos disso, não é toda a humanidade que vai seguir este ciclo solar. Porque uma grande parte da humanidade optou por prosseguir a sua experiência em outro campo vibratório. Então, uma parte da humanidade, como nós sabemos, será transladada para outros pontos do espaço, para continuar lá a sua trajetória. Vão para outras escolas. Mas esta escola, que é a Terra, ela está sendo afinada com a escola solar, com a vida solar. É esta afinação que está acontecendo hoje. Esta é a única coisa importante que está acontecendo hoje. Todo o resto não tem importância nenhuma. Todo o resto é algo que já deixou de acontecer. É um sonho da noite passada. E isto é bom nós termos em conta, porque nós estamos todo dia e todos os momentos ao longo do dia fazendo opções. Então, a cada instante, nós confirmamos esta nova vida solar dentro da Terra, ou nós confirmamos a vida velha. A cada instante, nas coisas pequenas, ou nós dizemos sim para esta vida solar, ou dizemos sim para a vida terrestre. Não se pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Então, é isto que está acontecendo hoje sobre a Terra, é isto que está acontecendo hoje com a humanidade, com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral, com o reino dévico, com o reino angélico. É isto que está acontecendo. O planeta Terra está sendo afinado, ajustado vibratoriamente a esta nova frequência da vida solar. Isso significa ajuste até material, porque nós estamos encarnados no plano material também. Então, todas essas energias siderais alcançam a Terra permanentemente. Mas para que a Terra se relacione com elas, precisa que a Terra esteja na sintonia daquela frequência, na sintonia daquela emanação. De outro modo, aquela emanação passa pela Terra e a Terra nem percebe, porque não tem sintonia. Então agora a Terra está aprendendo, com esta expansão do campo etérico,
com este ajuste que está em processo, não estamos no momento de purificação, é um ajuste vibratório da Terra para novas frequências, para novas sintonias. Isso significa que a Terra começa a perceber outros raios. Então nós dizemos, 5 raios imateriais começam a agir sobre a Terra. Esses raios existiram desde sempre, porque a criação está em si mesma. Mas é a Terra que começa a estar perceptível, receptiva, com capacidade até material de receber novos raios. Então a Terra começa a se sutilizar. Então, além dos 7 raios que já atuavam na Terra, nós vamos agora começar a receber novos raios que chegarão até a Terra de diferentes maneiras, espelhados pelos planetas. Então nós vamos chamar aquilo de energia de Júpiter, energia de Saturno, energia de Vênus, energia do Sol. São os raios que foram processados por aquelas vidas celestes, por aquelas consciências celestes e emanados. Ou vamos receber os raios espelhados diretamente para a Terra, como existem espelhos para a Terra, para Sírios, Ursa Maior, Pleiades, aquela região do espaço que nós chamamos de cisne, que está emanando para a Terra certos impulsos importantíssimos para este momento planetário. E o que nós sabemos disso? Nós temos que reconhecer esta vida sideral. Então, assim como o campo etérico do planeta está expandindo, o nosso campo etérico individual está expandindo também. Não está tão compacto como era alguns séculos atrás, ou algumas décadas atrás, ou alguns anos atrás, ou alguns meses atrás, porque o processo está acelerado e o processo está se acelerando. Esse processo não é linear, esse processo vai se acelerando cada vez mais. Então, o que nós éramos fisicamente, etericamente, há alguns meses atrás, não corresponde mais ao que nós somos hoje. Então, o nosso campo etérico, físico, está em transformação, acelerada. E por isso é tão importante a nossa disposição em nós nos transformarmos. Aquelas pessoas, aqueles indivíduos que resistem à transformação, esses indivíduos estão a caminho da desagregação, porque eles não conseguem seguir o novo impulso. Para seguir o novo impulso, precisa esta soltura, esta capacidade de nós nos transformarmos totalmente. Uma capacidade de nós sermos algo novo em seguida. Esta capacidade de nós não nos defendermos, de nós não ficarmos nos justificando como ego, como pessoas boas, positivas, nós deixarmos de ficar confirmando esta falsa humildade, não? Este orgulho, essa vaidade, essa capacidade de nós reconhecermos o nosso erro e de tocarmos adiante, de usarmos o nosso erro como um trampolim para nós irmos mais para frente. Então é errando que a gente vai caminhando para frente, essa capacidade de transformar, de nós mudarmos totalmente a nossa maneira de pensar. E é aí que começa. Essa transformação começa com a ativação de um novo centro cerebral no lóbulo direito, posterior direito. Então tem uma certa região do cérebro que está quase todo adormecido. Essa vida normal das pessoas é uma vida que vai fazendo o cérebro morrer. Então, é uma vida que as pessoas vão desencarnando. A pessoa vai morrendo em vida e o cérebro vai deixando de funcionar.
Então, tudo que é vida normal, pensamento normal, comportamento normal, afeto normal, relacionamento normal, tudo que é normal está matando o cérebro de vocês. Tudo. Vocês podem fazer uma lista que vocês vão ver item por item. Alimentação, televisão, propaganda, internet, desejo. Tudo que vocês fazem leva para um amortecimento cerebral, para um amortecimento da capacidade de refletir, um amortecimento da capacidade de intuir, um amortecimento da vontade, da energia da vontade dentro de vocês, porque aí vocês ficam mais facilmente controlados pelas ondas coletivas, e as pessoas desejam o que não são elas, buscam o que não são elas e passam uma encarnação sombria sobre a Terra, súcubo das forças involutivas, porque são as forças involutivas que comandam todos esses mecanismos, todos. Então as pessoas trabalham 10, 11, 12 horas por dia para algo que está controlado por uma força involutiva. Isto é a vida da pessoa. Depois a pessoa aposenta e vai gastar o dinheiro da sua aposentadoria no serviço médico. Então, temos que despertar, porque a Terra já despertou. Nós temos que ajustar o nosso relógio com este relógio sideral. O Sol está girando, a Terra está girando, mudou o momento. Mudou o momento. E tudo isso que a Terra recebe, recebe pela lei da afinidade. Então, vem energia de todas as constelações, de todos os sóis, de todas as estrelas para a Terra. A Terra receberá se tiver antena para isso. E nós, na Terra, vamos receber se tivermos antena para isso. E esta antena é construída permanentemente. Esta sintonia é construída permanentemente. A graça não vem de graça, como nós sabemos. Então, o que nós podemos fazer efetivamente para entrarmos nesse ritmo solar, para nós nos ajustarmos a esse processo de transformação que está acontecendo no sistema solar e está acontecendo na Terra? O que nós temos que fazer? O primeiro ponto, nós temos que deixar de fazer uma série de coisas que são involutivas. Então, nós temos que ter este prumo na nossa vida, porque as coisas não são todas iguais. Então, nós temos que saber que existem forças involutivas. Assim como existe este impulso para a luz, para a elevação, para a evolução, existe um impulso que se opõe a este movimento. Na Terra é assim. Então, existem forças que nos levam para a luz, existem forças que nos puxam para as sombras. Então, nós temos que saber que isso existe e que este jogo existe fora de nós e dentro de nós. Então, nós temos que saber de que lado deste jogo que nós vamos estar. Então, a cada instante, nós vamos confirmar de que lado nós estamos atuando. Quando esta imensa energia de segundo raio, porque o segundo raio é energia de amor, sabedoria, algo que está para nós descobrirmos o que é. Alguns seres de outros mundos que estiveram sobre a Terra
mostraram para nós uma parcela do que pode ser essa energia de amor. Esses seres que encarnaram em si essa energia crística, que é essa energia de segundo raio. Então aquilo é um vislumbre para nós, aquilo é algo que a esfera terrestre podia comportar como voltagem dessa energia imensa de amor, sabedoria, algo misterioso para nós. Quando nós vamos nos sintonizar com isto, outras forças vão tentar impedir que isto aconteça. Então temos que saber que isso existe. E quando essa energia encarnou há 2000 anos atrás em um ser, os corpos para que aquela energia pudesse encarnar foram preparados. Dentro do relógio sideral, dentro da evolução cósmica, para que aquela energia que é cósmica pudesse descer até a Terra, porque é uma grande entidade, e se projetar num corpo físico, aquilo foi preparado ao longo de épocas. E aquele corpo que recebeu aquela energia não era um corpo terrestre normal. Então foi preparado para que um corpo físico, humano, pudesse receber uma energia que não é humana numa voltagem sideral, universal, solar, cósmica. Isso foi preparado pelas hierarquias, pelas consciências que guiam a evolução na Terra e no cosmos. Então, se nós vamos entrar nessa nova sintonia solar, e este Sol que nos rege, este nosso regente solar, é um regente, é uma regência, é um ciclo do segundo raio, é um ciclo dessa energia de amor crística. Então, se nós vamos entrar nessa nova frequência deste segundo raio, que é uma nova frequência para todo o sistema solar, e a Terra está aprendendo a se comunicar com isso, nós temos que nos preparar até fisicamente, porque o planeta está entrando nisso, e nós estamos sendo atraídos para isso. Ou vamos para lá, ou desagregamos os nossos corpos para construir novos corpos nessa sintonia. Então precisa esta atenção, precisa esta construção até física, para que os nossos corpos, que são aparelhos, estejam nessa nova sintonia. Há 2000 anos, aqueles corpos foram muito preparados. Foi uma conjuntura muito especial para que essa energia solar e cósmica pudesse descer até um aparelho físico, etérico, e irradiar aqui. E como nós sabemos, essa energia não encarnou em apenas um corpo, mas numa outra voltagem, encarnou também num grupo, que é aquilo que nós conhecemos como os apóstolos. Aquilo é uma rede que se formou para que aquela energia pudesse descer, porque é muito grande, é muito potente aquilo. Aquilo não encarna apenas em um ser, aquilo precisa encarnar em um grupo, em uma malha, para poder se irradiar. Hoje, algo análogo a isso está acontecendo na Terra. Então, nós temos que fazer um exercício de corretas proporções, porque senão nós nem percebemos o que está acontecendo conosco, nós nem percebemos. Porque hoje estão sendo preparados os corpos para as novas energias. Há 2000 anos atrás, foi preparado um corpo, um grupo, para encarnar aquilo. E tinha os essênios, era toda uma malha de energias para aquele impulso no ciclo planetário. Hoje, isso está sendo preparado com a humanidade,
com a semente da humanidade que vai prosseguir a vida na Terra. Então, os nossos corpos estão sendo preparados para receber o segundo raio solar numa outra energia, junto com as energias siderais, junto com as energias de raio do nosso ser. Então, nós temos que ver o que nós estamos fazendo com a nossa mente. Nós temos que tirar a nossa mente da lata de lixo, que é a vida humana, e colocar a nossa mente na realidade. O que é que nós estamos fazendo da nossa mente, do nosso emocional, do nosso desejo, do nosso sentimento, das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, de tudo isso que é medíocre, que é pequeno demais. Isto é pequeno demais. É uma sombra. Nós, humanos, terrestres, estamos sendo preparados até materialmente para receber uma outra energia, que é solar, que é uma energia de amor, que nós não podemos nem imaginar o que seja, porque nós não conhecemos isso nessa dimensão na qual estamos. Porque temos que exatamente ingressar numa outra dimensão para nos relacionar com essa energia. Então, pensamento, mente, novo modo de pensar, deixar de criar problema, porque não existe problema. Então, deixar de criar problema, de confirmar os problemas, de colocar dificuldade nas coisas que têm que ser feitas. Novo modo de pensar. Novo modo de sentir, porque o emocional tem que ir junto, o emocional eleva, inflama isso, na aspiração, na devoção. E construção de um corpo etérico físico. O princípio criador físico não é físico, é no etérico. Então, a atividade criadora chega até o plano etérico e o plano etérico condensa o corpo físico. Então, nós temos que lidar com todos os fatos físicos, todos, enfermidade, glândulas, funcionamento digestivo, seja o que for, a partir do corpo etérico. Porque é ali que está o princípio de criação. Então, nós temos que construir um corpo físico que possa entrar em sintonia com essas novas redes de energia. Porque, de outro modo, isto que é o nosso corpo físico não serve para a nova sintonia, não entra na nova sintonia, porque o cérebro não funciona, as glândulas não funcionam, o sangue não circula, o pulmão não respira, o músculo está flácido, a coluna está torta. Para que vai servir esse corpo? E nós estamos construindo esse corpo com pensamento, com sentimento, com desejo, com ação, com os ambientes onde a gente entra. Cada ambiente no qual nós entramos, a gente absorve do ambiente material, tudo isso. Nós estamos fazendo isso. Então nós temos, para começar, que sair da lata de lixo, que é a nossa vida. Psiquicamente é uma lata de lixo. Depende de cada um. Então nós temos que ver onde nós estamos, para quê, o que nós estamos fazendo ali, até agora. Porque os indivíduos que estão sendo chamados para entrar nesta nova sintonia sideral, energia de amor, nova vida. Então nós temos que construir a nova vida. Então, onde estão as pessoas que estão no campo, trabalhando um novo relacionamento com o reino vegetal? Onde estão as pessoas que estão nos campos, trabalhando um outro relacionamento com o reino animal? Onde estão? Onde estão as pessoas que estão no campo, trabalhando um novo relacionamento com o reino mineral?
e ajudando que surjam as novas espécies vegetais, que surjam as novas espécies animais, a nova consciência no reino animal. Onde estão as pessoas? O que estão fazendo as pessoas que foram convocadas para isso? Onde estão? Onde estão as pessoas que vão desenvolver um relacionamento com as águas, com as chuvas, com os elementos, com o solo? Onde estão? Nas cidades, batendo o relógio de ponto? Na fila do hospital? De férias, passeando? Onde estão? Então, existe uma nova vida nos planos invisíveis, nos planos sutis. Onde estão os indivíduos que vão materializar essa nova vida? Em si mesmos. Onde estão os indivíduos que vão construir novas redes no cérebro, que vão ativar os novos centros etéricos? Onde estão? Assistindo televisão? Acionando a internet? Cuidando da própria vida? Lutando pela vida? Trabalhando para as forças involutivas? Onde estão? Temos que mudar a nossa maneira de nos relacionar com tudo. A alimentação que damos para o corpo mental, a alimentação que damos para o corpo emocional, a alimentação que damos para o corpo etérico físico, que é o nosso relacionamento com a dimensão mental, emocional e física. Temos que sutilizar o alimento mental, leituras, contatos, pensamentos, filmes. Temos que sutilizar, temos que ver com que nós estamos entrando em contato. Alimento mental, alimento emocional, alimento etérico e físico. Temos que sutilizar a nossa alimentação. Quanto mais próximo do padrão solar, mais no caminho nós estaremos. Nós temos que buscar estar o mais prontos possível para operar transformações. Algo precisa ser transformado, foi percebido, transforma de imediato. Esse é um exercício que todos nós podemos fazer. A transformação começa em nós, não é querer que os outros se transformem. Nós nos transformamos. Aconteceu algo, de imediato, nós não nos defendemos, não nos justificamos, tomamos aquilo como impulso para nós nos transformarmos, nós deixarmos de ser aquela coisa pegajosa, lenta, inerte que éramos. Então, prontidão em nos transformar e prontidão em responder às necessidades. Então, algo tem que ser feito, fazer agora. Se nós fizermos isso, oferecendo os resultados para o nosso ser, para a hierarquia, nós vamos começar a integrar os nossos corpos e vamos começar a acionar novas células, novos circuitos na mente, no emocional, no etérico e no físico. Se nós não construirmos novos circuitos, nós vamos ter que desagregar esses corpos, porque eles não se prestam para uma nova sintonia, e construir novos corpos numa vida futura. Só que existem os indivíduos que estão encarnados para construir a nova vida. Então, um novo código genético está sendo ativado no nosso campo energético, novas leis. E o corpo físico está se transformando. Então, precisa de indivíduos que assumam em si essa transformação.
algumas décadas atrás, aquele ser que nós conhecemos como a mãe, que trabalhava com Siri Aurobindo, estava abrindo para nós um portal até o plano físico material, porque aquele ser trabalhava as células do seu corpo, mas trabalhando ali o arquétipo, o corpo da humanidade. Então, todos os nossos corpos foram trabalhados, de uma certa maneira, por aquela grande consciência, que nós conhecemos como a mãe. Então, algo se abriu ali, como continuação de um processo que vem desde sempre, desde que a humanidade existe, desde que a hierarquia existe sobre a Terra, desde o templo de Bes, desde Iberá, desde os primeiros iniciados. Então tem um processo evolutivo acontecendo, etapa após etapa, era após era, ciclo após ciclo. E agora, nós estamos vivendo um processo de transformação muito grande. A humanidade está ingressando numa frequência supramental, solar. O que é que nós estamos fazendo? Onde estão as pessoas que devem materializar isso em si mesmas? Que devem encarnar essa nova vida, ser instrumentos dessa nova vida?